Vamos juntos explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal. Bora lá, codificadores, mais uma de Python. Bom, e aqui é a biblioteca Pio, que a gente usa muito para trabalhar com imagens, né? Com desenho. Explicando um pouquinho da biblioteca, conhecida como Pilot também, é uma biblioteca poderosa para manipular imagens em Python. Ela oferece uma ampla gama de funcionalidades para abrir, editar, salvar e criar imagens de diferentes formatos. Com o Pio, é possível redimensionar imagens, aplicar filtros, adicionar textos, recortar regiões, criar gráficos simples e até mesmo realizar tarefas avançadas de processamento de imagem, com detecção de bordas e segmentação. Claro que a gente não vai entrar nesse ponto aqui, mas eu vou explicar o básico da biblioteca, por enquanto, nessa aula, para mostrar para vocês como que usa a biblioteca Pio. Então aqui a gente está usando a biblioteca Pio importando, né, essas duas funções ou módulos, que é a imagem e o Imagem Draw, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ativando a imagem dentro de uma área, né, com cores em RGB com a especificação em branco, tá? Ele vai criar uma área para mim de 400 por 400 da cor branca. E aí aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou gerando essa área, tá? Dentro desse draw, dessa variável draw. E aí aplicando um retângulo com essas dimensões na cor azul, tá? Aí eu salvo o retângulo da imagem, embaixo eu dou um show, né? Uma imagem show, tá? Só que aí aqui eu aplico um retângulo, aqui eu aplico um círculo. Então ele está mostrando que o draw eu posso usar tanto para retângulos quanto para elipse, né? No caso círculo, porque a gente está usando um radius, um center. Às vezes tem alguns parâmetros a mais, e aqui ele vai gerar uma cor black, tá? Estou gerando um triângulo também, que é a função polygon, que ele usa do draw, né? Numa cor red. Aqui eu estou usando uma elipse também, uma forma de usar ela, né? Na cor verde, tá? Então eu estou aplicando todas essas imagens dentro da minha área, de 400 por 400 em branco, com essas cores, tá? Então vamos ver como que vai ficar. Ele vai gerar para mim um quadro em branco com essas três imagens. Aí, ó. Ele gerou o retângulo, né? O triângulo, a elipse e o círculo, tá? Então assim, mas eu quero ver só o retângulo. É só você comentar aqui. Foi um exemplo que eu dei, né? Vocês podem incorporar, inclusive dimensionar dentro da área, ou criar menor ou maior, depende dos ângulos que vocês vão colocar nos pontos. Aí ele faz. Ele vai gerar só o retângulo, tá? Aqui ele não centralizou, porque se eu quiser centralizar, o retângulo está 50 de espaço entre as bordas, no tamanho de 150. Aqui eu tenho 400. Se eu colocar 200, ele vai ficar bem próximo do centro. Porque ele vai completar os 150 com os 50 de borda. Então ele ficaria bem centralizado. Ele pode dimensionar aí, de acordo com os pontos, né, e o ângulo. Ele dimensionou, tá vendo? Dentro da área de 200 por 200. Mas eu quero com triângulo. Aí só vocês ativarem, ou com círculo. Vou ativar aqui o círculo, tá? Então ele vai gerar para mim um quadrado e um triângulo. Um círculo, né? Desculpa. Tá vendo? Então eu posso combinar aí os formatos, ou até criar um desenho, gerar um desenho. Então é uma forma bem simples de trabalhar com ele. É claro que dá para fazer muita coisa, igual a gente já falou no início, né? A gente vê aqui que dá para fazer até processamento de imagem, coisas assim bem mais avançadas.
trabalhar os formatos, aplicar filtros, adicionar texto, recortar regiões, criar gráficos simples, então dá para fazer bastante coisa. Mas aí o que acontece? Vocês precisam trabalhar mais com a biblioteca e entender todas as funcionalidades, métodos, classes e N, o que tem dentro dela, tá? Esse é só um exemplo básico de como vocês podem trabalhar com ela, ok?